Olá, queridos. Quero trazer para a sua vida uma mensagem da parte de Deus. Eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar o seu coração. Se você gostar dessa mensagem, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você gosta e esteja também ajudando o canal a progredir. A nossa intenção é fazer com que as palavras que trazem vida eterna, que é as Escrituras Sagradas, possa entrar na sua mente e fazer mudanças e trazer benefícios para a sua vida, talvez servir de conselho para que você possa mudar alguns aspectos da sua vida. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela tem esse poder. A palavra que eu quero trazer hoje se encontra em Neemias, capítulo 2, do versículo 4 em diante, que diz assim: Então o rei me perguntou: Que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu e disse ao rei: Se for do agrado do rei, e se o teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Nós estamos aqui contando a história de um homem que talvez você nem tenha conhecimento da Bíblia, talvez um homem que você vai ouvir pela primeira vez falar sobre ele, que é Neemias. Neemias foi um descendente dos filhos de Israel que foram levados em cativeiro pelo rei Nabucodonosor na Babilônia, do Império Babilônico, e ali ele ficou longe do seu país e ali passou vários reinados e nesse instante ele se encontra sobre a tutela do rei Artaxerxes, que foi o rei que dominou o mundo naquela época, que venceu o Império Babilônico. E esse rei Artaxerxes, ele foi um dos reis do Império Medo-Persa que conquistou o mundo naquela época. E justamente Neemias era o copeiro do rei, então ele fazia parte da corte real, era um membro da corte real do rei. Copeiro naquela época era aquele homem que servia diretamente ao rei e experimentava os alimentos antes do rei, da sua bebida, da sua comida, porque se assim tivesse qualquer inimigo do rei querendo fazer com que o rei fosse morto, o copeiro era o primeiro a morrer naquele instante. Ele se alimentava e bebia da bebida do rei alguns minutos antes para saber se não tinha envenenamento, e assim ele era considerado uma pessoa de principal importância no reinado de Artaxerxes. E por muitos anos ele servindo ao rei Artaxerxes, ele sempre se apresentava na presença do rei com alegria, com motivação, mas teve um belo dia que ele recebeu notícias do povo de Jerusalém, na qual estava sendo lá, né, abandonada depois que o Império Babilônio levou a grande maioria de jovens, de mulheres e crianças aptos para o trabalho e deixando apenas os mais idosos e as pessoas que não tinham condições de enfrentar uma grande viagem e ali ficaram abandonados em Jerusalém, totalmente desolada. E ele recebe notícias de que os muros de Jerusalém estavam derrubados, que os seus portões estavam queimados. Então ele se apresenta na presença do rei Artaxerxes e o rei Artaxerxes vê o seu semblante abatido, sua tristeza profunda e pergunta: O que há com você? O que está acontecendo? Aí ele abre o seu coração para o rei e diz: Rei, minha cidade está desolada, os muros caídos, os portões queimados, meu povo sofrendo. E então ele conta essa história triste para o rei. E o rei, sobre a mão de Deus, fala: O que eu posso fazer por você? E aí ele pede para que permitisse ele voltar para Jerusalém e ali ele reconstruísse os muros de Jerusalém. E o rei permite, não só permite que ele vá, mas dá toda a ajuda necessária, todas as ferramentas, a matéria-prima para que ele pudesse reconstruir o muro. Ali, naquele instante, Neemias vê que a mão de Deus era com ele. Então ele vai para Jerusalém e num período determinado pelo rei, ele teria que cumprir essa tarefa lá. Só que Neemias chegou lá em Jerusalém e começou
né, ele tinha toda a papelada legal para que ele pudesse chegar lá, porque de copeiro ele se tornou um governador de Jerusalém. Então ele escolheu homens com habilidades para a construção, escolheu homens para poder colocar como liderança, e mesmo assim ele enfrentou forte oposição de algumas pessoas que não queriam ele ali, não queria que ele reconstruísse os muros, não queria que ele fizesse com que Jerusalém progredisse. Neemias tinha que ter sabedoria de Deus, e ele, um homem temente a Deus, com muita fé, não largou, não abriu mão da sua identidade com Deus. Buscou a Deus, orou a Deus e, sobre a orientação de Deus, venceu seus inimigos, conseguiu construir os muros e ainda ajudou o sacerdote Esdras a restabelecer o culto ao Senhor, fazendo com que as pessoas voltassem a ter as festas religiosas, voltassem a ter os costumes religiosos em adoração ao Senhor. Então Deus permitiu, a Bíblia é bem clara dizendo que a mão de Deus foi sobre a vida de Neemias, porque capacitou Neemias também. Então eu quero compartilhar com você que no 20º ano do reinado de Artaxerxes, aproximadamente em 446 a.C., Neemias vai para Jerusalém reconstruir os muros. Uma coisa que eu quero que você aprenda, como eu aprendi aqui, que Deus sempre agirá em favor do conserto. Neemias sentiu o desejo, a vontade de voltar a ver o seu povo com alegria. Ele sentiu o desejo de fortificar de novo Jerusalém, porque os muros simbolizavam isso, uma fortaleza, uma proteção, uma segurança. Quando você não tem muros na cidade, a cidade está exposta aos inimigos, aos ataques. Então era preciso reconstruir os muros, era preciso ter portões na cidade. E Neemias se sentiu constrangido e sentiu esse desejo grandemente, e ele fervorosamente a Deus para que Deus o ajudasse. E aí entra Deus nessa parada. Porque Deus sempre vai a seu favor no momento em que você decidir se consertar com Deus, ou fazer com que pessoas retornem à sua comunhão com Deus. Deus sempre vai dar um jeito de fazer com que as pessoas sejam abençoadas dessa forma. Tanto que ele tocou no coração do rei, o rei permitiu que o seu melhor copeiro fosse para Jerusalém reconstruir, e principalmente deu todo o material, todo o suporte para que ele pudesse fazer os muros de Jerusalém. Só que não foi fácil, porque quando você se propõe a fazer algo por Deus, sempre vai aparecer inimigos, sempre vai aparecer obstáculos, e você tem que estar atento a isso. Você tem que ser como Neemias, sábio e principalmente temente a Deus, porque quando nós estamos sobre a orientação de Deus, nós percebemos quando existem pessoas que nos querem fazer mal. E aí começamos a ter algumas atitudes em que Deus nos mostra como agir nesse momento. A segunda coisa que eu aprendo é que Deus vai capacitar. Quando você decide reconstruir os muros da sua vida, Deus vai te capacitar. Deus vai te mostrar que você tem habilidades que talvez você jamais saberia que tinha. Neemias era assim, um simples copeiro, mas se tornou um governador. Se tornou uma pessoa que tinha uma habilidade de liderança, em reorganizar, de colocar as pessoas certas nos lugares, que tinha visão empreendedora, que ele tinha uma aptidão para a engenharia, que tinha uma habilidade para fazer com que aquilo que ele jamais imaginou pudesse ser feito numa época, no tempo certo, e Deus usou ele, capacitou ele para isso. Talvez hoje você esteja numa situação muito parecida com a de Neemias, em que você acha assim, mas eu não sou capacitado, eu não sei fazer essa tarefa, meu Deus, como eu vou fazer? Eu nunca fiz isso na vida. Se você for uma pessoa como Neemias, temente a Deus, em que se coloca o seu coração diante de Deus, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar habilidades, e Deus vai fazer você vencer
e ser, não somente como Neemias, um excelente profissional naquilo que você desejar ser no seu coração. Neemias, ele restabeleceu a volta dos cultos junto com Esdras, e isso com certeza agradou o coração de Deus. Ele fez com que os muros caídos fossem levantados, mesmo com toda a oposição contra, e ele fez com que as pessoas que estavam sofrendo naquela época, porque os trabalhadores daquela época viviam sob a tutela de poucos que estavam no poder e eram explorados. Muitos tinham que fazer empréstimos porque não tinha dinheiro. E eles enfrentaram ainda a dificuldade daquela época de os poucos camponeses que estavam cultivando a terra para alimento teve que sair para ajudar na reconstrução dos muros. Então você fica imaginando a desolação que estava aquela terra, os muros caídos, portões queimados, sem alimento, população sofrendo, sem direção, sem Deus, sem esperança. Neemias é aquele que vem trazer a esperança. Talvez você hoje seja uma pessoa que esteja colocada nessa terra para trazer esperança para a vida de outras pessoas, para trazer alento para almas sofredoras, porque tem muitas pessoas com seus muros caídos, com as suas vidas destruídas e que talvez Deus esteja querendo te usar para que seja reconstruída a vida de outras pessoas ou quem sabe até mesmo a sua mesma. Quantas vezes você mesmo não vai precisar ou precisou de reconstruir um seu casamento, reconstruir a sua vida espiritual, reconstruir os seus sonhos, porque é isso que Deus quer, que você sempre tenha a disposição de mudar aquilo que não está te fazendo feliz. Terceira coisa que eu aprendo com Neemias, que ele teve determinação. Ele não olhou para trás, para os lados, ele não queria saber se os inimigos que ele ia enfrentar eram mais poderosos do que ele. Ele tinha a tutela do Senhor Deus, e ele sabia que se Deus colocou diante dele, nas mãos dele, algo que pudesse fazer com que ele fosse um homem usado por Deus, ele ia aproveitar essa oportunidade. Então, com determinação no coração, ele foi em busca do seu objetivo. Ele tinha uma motivação de querer ajudar as pessoas, uma motivação de ver o culto restabelecido. Talvez hoje, meu querido, você esteja precisando de motivações também. Mas eu quero te dizer que Deus é aquele que nos inspira a sempre buscar algo melhor para as nossas vidas. Eu quero colocar diante de você que ele terminou o propósito dele no seu coração, de reconstruir os muros, de fazer com que os portões estivessem na cidade. E agora eu te pergunto, o que você precisa reconstruir na sua vida? O que você precisa mudar no seu coração para que você esteja no centro da vontade de Deus? Porque a Bíblia diz que quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos não somente obedecendo, mas estabelecendo uma amizade com Deus. Eu quero dizer para você, meu querido, que não, independente da área da sua vida que esteja caída, Deus é aquele que pode fazer reconstruir tudo, levantar os muros, fazer com que os portões que estavam no seu coração queimado seja restabelecido. Quero dizer para você, meu querido, que você precisa reconstruir sua vida, reconstruir a vida da sua família, que talvez esteja caindo por terra por causa das atitudes de outras pessoas externamente ou até mesmo as suas mesmo. Você precisa ter essa motivação, essa determinação que Neemias teve e fazer com amor aquilo que Deus colocar no seu coração. Quero contar-lhe uma história de um homem que trabalhou muitos anos, mais de 30 anos, para uma construtora. E um dia ele pediu, olha, já chegou a hora de eu me aposentar, peço que dê baixa na minha carteira e assim eu possa viver o restante dos meus dias, porque ele já era de certa idade, restante dos meus dias para fazer o que eu bem entender. Aí o patrão dele, um empresário, disse para ele, falou assim, olha, eu só vou te pedir uma única coisa, que você construa somente mais uma casa e depois eu te dou todos os seus direitos, te entrego a sua aposentadoria, os seus benefícios e você pode viver a sua vida.
ele ficou muito chateado com aquela resposta, mas falou, tudo bem, não tem outro jeito. E ele foi. Então ele, com uma certa displicência, comprou um material de segunda mão, usou pessoas que não eram tão capacitadas para o ajudar na construção da casa e construiu aquela última casa para aquela construtora, depois de fazer diversas casas durante aqueles anos em que ele se dedicou ao trabalho. Ele fez aquela casa no tempo muito mais rápido do que normal do que ele fazia. E aí, quando ele terminou a casa até bonita, tranquila, uma casa bem planejada, mas que ele tinha certeza no seu coração que não tinha se dedicado ao máximo. E ele entregou aquela casa ao patrão. E o patrão disse, essa casa que você construiu é o meu presente para você. E entregou aquela chave da casa para ele. Quando ele pegou a chave na mão, ele sentiu um remorso muito grande, uma decepção no seu coração, porque ele poderia ter usado o melhor material, ele poderia ter usado as melhores pessoas com habilidades para que pudesse construir uma casa perfeita, talvez uma casa que fosse do agrado dele, com cômodos a mais, e ele pegou aquela chave. De certa forma agradecido ao patrão, mas decepcionado consigo mesmo, porque na última casa que ele ia construir, ele não se dedicou àquilo. Talvez você na sua vida esteja assim, precisando de ter amor em tudo que faz, precisando reconstruir os muros da sua vida. Para que aconteça isso, você precisa buscar Deus. Jesus é aquele que veio para ser a reconstrução do ser humano, porque existe uma ponte que foi quebrada entre o ser humano e Deus. Jesus é aquela ponte que fez com que nós tivéssemos acesso ao Pai. Mas para que isso aconteça, você precisa reconhecer o sacrifício dele, porque ele largou os céus para morrer por você no seu lugar. Jesus reconstrói vidas. Basta você crer, basta você entregar o seu coração para ele, e ele vai reconstruir você também. E tudo que tiver de ruim na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.